Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente crucial para a agricultura moderna: a tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários. E para guiar nossa conversa, vamos usar como base o Manual de Tecnologia de Aplicação da ANDEF, a Associação Nacional de Defesa Vegetal, que é sem dúvida uma referência no assunto. Bom, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como a gente faz para garantir que aquele produto, que custa caro e é super importante para a lavoura, chegue exatamente onde ele precisa chegar? Pode parecer uma coisa simples, tipo, é só molhar as plantas. Mas, na verdade, por trás disso, tem uma ciência bem complexa, com um monte de variáveis que podem mudar da água para o vinho. E essa complexidade toda se reflete nesse número aí, 70%. É isso mesmo. De acordo com o manual da Andef, até 70% de tudo que é pulverizado pode simplesmente se perder. Mais de 2/3 do produto indo embora por escorrimento, por deriva ou por uma aplicação que não foi bem feita. É um prejuízo financeiro e ambiental que, vamos combinar, é gigantesco. E olha, o próprio manual reforça isso com todas as letras. Não é só sobre dinheiro que vai pelo ralo, não. É sobre o risco para quem está aplicando, o risco para o meio ambiente, o prejuízo é duplo. Então o ponto central é esse: dominar a técnica de aplicação não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Ok, então como é que a gente doma esse monstro dos 70% de perda? A resposta, como a Andef detalha muito bem, tem em entender a ciência que se esconde por trás de cada gotinha. Para ter precisão, primeiro a gente precisa entender o básico, os fundamentos. E aqui já tem um ponto que parece um detalhezinho, mas faz toda a diferença. Pulverização e aplicação não são a mesma coisa. Pulverizar é só o ato mecânico de quebrar o líquido em gotas. Isso aí qualquer máquina faz. Agora, a aplicação é a arte, é a ciência de depositar essas gotas no alvo certo, com a quantidade certa, do tamanho certo. Uma coisa é força bruta, a outra é inteligência. Focar só em pulverizar é a receita para o desastre, para o desperdício. E na mesma linha de raciocínio tem a diferença entre regular e calibrar. Regular é o quê? É ajustar as peças da máquina, escolher o bico certo, a altura da barra, a velocidade. É basicamente preparar o equipamento para a batalha. Já calibrar é a prova dos 9. É ir lá e medir a vazão de verdade para ter certeza de que o volume que está caindo por hectare é exatamente aquele que foi planejado. É como afinar um instrumento antes do show. A regulagem arruma o palco, mas é a calibração que garante que a música, ou, no nosso caso, a aplicação, saia perfeita. E aqui a gente chega num dos maiores dilemas da aplicação: o tamanho da gota. Pensa só, gotas grandes são pesadas, o vento não leva elas embora tão fácil. Mas a cobertura na planta fica ruim e elas podem até escorrer da folha. Já as gotas bem pequenas, essas dão uma cobertura fantástica. O problema? Elas evaporam muito rápido e qualquer brisinha já transforma elas em deriva, contaminando tudo em volta. O grande segredo, e o manual bate muito nessa tecla, é encontrar o equilíbrio perfeito para cada cultura, para cada alvo e para cada condição do tempo. Beleza? Com os fundamentos na cabeça, vamos dar uma olhada nas ferramentas do ofício. Escolher o equipamento certo já é, metade do caminho para o sucesso. E existe uma variedade enorme por aí, cada uma pensada para uma necessidade bem específica. O manual da Andef mostra bem esse leque de opções que a gente tem. Vai desde o pulverizador costal, aquele manual mesmo, para áreas pequenas, até as gigantescas aeronaves agrícolas. No meio do caminho, tem os costais motorizados, os pulverizadores de barra, os turbopulverizadores, enfim. O ponto é que não importa se é um pomar de quintal ou milhares de hectares de soja, existe uma ferramenta de precisão feita exatamente para aquele trabalho. E não importa o tamanho, o preço ou a tecnologia do equipamento, tem um passo que une todos eles e que é, sem sombra de dúvida, o mais importante de todos para garantir a eficiência: a calibração. É aqui que a teoria vira prática, que o plano vira resultado. É a calibração que separa uma aplicação profissional de uma amadora. É nela que a gente combate de frente aquele desperdício de 70%. E olha, calibrar pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas o manual mostra que não é. Pega esse exemplo para um pulverizador costal. Primeiro, demarca uma área conhecida. Segundo, pulveriza essa área só com água, cronometrando e mantendo o ritmo. Terceiro, mede o volume de água que foi gasto. E por último, com uma conta simples, calcula a quantidade de produto que vai em cada tanque. São 4 passos que transformam a aplicação. E um detalhe fundamental: isso não se faz uma vez e esquece não. Tem que ser refeito com frequência para garantir que a precisão continue lá em cima.
E usar a técnica certa vai muito além da economia do dinheiro no bolso. Fazer a coisa certa, e o manual da Andef deixa isso bem claro, é também uma questão de responsabilidade ambiental. Proteger a lavoura não pode, de jeito nenhum, significar contaminar o que está em volta dela. O grande vilão dessa história toda tem nome e sobrenome: deriva. Como o manual define, é simplesmente o produto indo parar onde não deveria. Seja levado pelo vento, seja por evaporação, a deriva é a principal causa de contaminação de rios, de outras culturas e até do próprio aplicador. Então, controlar a deriva é o nome do jogo. Mas e aí? Como a gente controla a deriva? Olhando para o céu, olhando para o clima. O manual da Andef é bem direto sobre as condições ideais. Temperatura abaixo de 30 graus, umidade do ar acima de 55% e um vento ali bem de leve, entre 3 e 10 km por hora. Ignorar esses números é como tentar remar contra a maré. É pedir para ter problema e para jogar produto fora. E o cuidado com o meio ambiente continua até depois que o tanque do pulverizador fica vazio. A famosa tríplice lavagem das embalagens é um procedimento que todo mundo deveria fazer. É simples, esvazia bem a embalagem, coloca um pouco de água, chacoalha com força e despeja essa água de volta no tanque do pulverizador. E repete isso 3 vezes. É um gesto pequeno, mas que faz uma diferença enorme para evitar a contaminação do solo e da água. No fim das contas, tudo se resume a essa definição que o manual cita. Tecnologia de aplicação é basicamente isso. Usar todo o conhecimento da ciência para acertar o alvo, gastando o mínimo possível e contaminando o mínimo possível. É a união perfeita entre agronomia, física, meteorologia e, principalmente, responsabilidade. E isso tudo nos traz para uma reflexão final com base no que a gente viu aqui do manual da Andef. A pergunta que fica no ar é a seguinte: se a tecnologia correta, se o conhecimento bem aplicado pode economizar até 70% de um insumo tão caro, qual é o custo real de não fazer isso? Num mundo que precisa de cada vez mais comida produzida com cada vez menos recursos, a resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro de uma agricultura mais sustentável.